Bom, tem aquela história do cliente em primeiro lugar, né? Então, o cliente, ele se coloca no imperador da coisa, às vezes quando vai no estabelecimento, está com dinheiro no bolso, ele resolve comprar e comprar indiscriminadamente. Claro, tem às vezes a receita, mas aí tem muita coisa que não precisa de receita. E aí vai muito também da ética profissional e do cuidado de quem trabalha na farmácia de gerar certos alertas. Isso é cultural no Brasil, porque a gente tem um déficit de médicos muito grande. Sim. E até outro déficit das pessoas irem ao médico. Então acaba indo na farmácia, pede conselho, conversa. Ali primeiro aparecem os problemas, né? Sim. Cita os problemas. E aí muitas vezes assim, é dali também que vai vir aquele conselho. Fala, olha, não abusa do corticoide não faz isso não, vá ao médico, não brinca com isso, que isso aí pode dar um prejuízo na sua vida. Muitas vezes o cliente fica bravo, troca de farmácia. Mas é fundamental também esse papel de preservar vidas até no balcão da farmácia. Né? A farmácia, desde a lei, né, a 2103, nós temos como farmácia não um estabelecimento comercial. Ele estabelece como um estabelecimento de saúde. E como tal, o farmacêutico não é um profissional que vende. Ele é um profissional que promove a prevenção da saúde. Então a população, por exemplo, igual você, o cliente tem sempre razão. Ou seja, quem vai trabalhar nesse mercado, por exemplo, veio de fora, trabalhou vendendo outras coisas, aí ele vai trabalhar numa farmácia, ele já recebe essa orientação e passa a ser treinado dessa forma. Sim. O profissional de saúde, o farmacêutico, ele já segue aqui. Ele é a autoridade máxima dentro da farmácia. Toda farmácia tem que ter um. Toda lei obriga que durante o funcionamento da farmácia, ele deve ter um responsável técnico que é o farmacêutico. Pode ter mais de um? Pode, depende da demanda. Por exemplo, as grandes redes geralmente tem mais de um farmacêutico para atender a demanda. E ele é o cara que norteia, o profissional que sabe fazer com que essas situações onde a pessoa quer comprar medicamentos discriminados, incompatíveis entre um ou outro, por vontade própria, a gente dá um freio nessa situação para que ele possa ter a orientação adequada, não seja desassistido, porque muitas vezes a pessoa quer comprar, mas para quê? Sim. Vai ter finalidade? Não vai ter finalidade? Então o profissional farmacêutico vem para isso, para complementar. Essa deficiência de atendimento à saúde é de maneira Brasil todo, né? Não é só aqui em Campo Grande, Mato Grosso, é no Brasil em geral. Sim. E também no mundo, também outros países têm essa deficiência. Então a busca pelo medicamento para curar seus males é muito grande. Então cabe a nós dar essa orientação adequada. A farmácia é o primeiro local que o cidadão procura para poder fazer uma procura imediata da sua saúde, restabelecer. Por exemplo, primeiros sinais de sintomas de dengue, de uma gripe, essas coisas. Por isso que existem as medicações que são isentas de prescrição médica. E o profissional farmacêutico é bem capacitado para isso. Tanto que o Conselho tem cursos gratuitos aos profissionais de maneira contínua. Que legal, para envolver todo mundo. Capacitando esses profissionais, sejam eles mais antigos, mais novos, que estão inseridos no mercado da assistência dentro do segmento de farmácia e drogaria, para que não ocorra a automedicação. Porque esse risco de medicação é muito grande, como você falou, o corticoide. O corticoide tomado indiscriminadamente, se eu tenho diabetes, a minha diabetes vai ser descompensada pelo uso do corticoide. E a resposta de se organizar de novo, esse nível glicêmico, vai levar 30, 60 dias. Por exemplo, o corticoide às vezes pode ser por causa de uma dor que a pessoa está tendo, ou aquela gripe que não sara, aí toma uma injeção, às vezes esse é o comum, ou até compra injeção para tomar em casa. Aí, tipo assim, se não tiver o acompanhamento, o olhar daquele profissional, fala, olha, vá ao médico e tal, porque senão a você vai incompatibilidade de medicações, né? Entendi. Por exemplo, como o corticoide é uma bomba, literalmente. Atrapalha a parte de hipertensão, controle de diabetes, doenças reumáticas crônicas e o sistema imunológico no todo. Entendi. Agora, no Brasil, a gente existe esse cuidado. Claro, podemos avançar ainda mais, eu até daqui a pouco vou perguntar para o senhor com relação ao interior do estado, são realidades distintas, né? Sim. Mas assim, comparando, agora até saiu muitas séries, filmes, sobre aquela questão do uso discriminado de analgésicos nos Estados Unidos, né? Que gerou uma série de processos, prisões, né? De grandes laboratórios e tudo mais, e pessoas que chegaram a viciar em remédios lá por conta da dor e querer uma dose cada vez maior, e uma coisa parecida com o mercado de drogas aí que a gente tem. A gente tem N exemplos de até artistas, né? Isso, e aí
Então, quando você olha no filme, você fala, isso é coisa de americano, porque lá vende até no supermercado e tudo mais. É um estigma isso, tá? É um estigma. Também acontece no Brasil, né? Sim, mas lá no americano o pessoal fala no filme, compra analgésico no cinema. Não é assim também, não. Tudo lá, aquelas coisas que se compra, beber no filme, um comprimido, bebe uísque em cima, essas coisas, são coisas de filmes. Entendi. Que a pessoa tem que se alertar nesse sentido. A gente fala assim, você compra medicamento em qualquer lugar. Não é bem assim também. Tem essa imagem de que era uma liberdade muito maior, mas há um controle rigoroso também, por exemplo, da Agência Regulatória de Medicamentos dos Estados Unidos, que é o FDA, né? Então é muito rígido nesse sentido. Mas aquelas coisas acontecem de maneira ilegal, como acontece aqui também. É que lá também os laboratórios, boa parte são de lá. Mas vamos supor, dando um exemplo hipotético, a pessoa que toma Neosaldina todo dia, resolve tomar Neosaldina como se fosse bala, todo dia, para não ter dor de cabeça. Um dia não vai resolver mais. Um dia, já, o primeiro sintoma é esse, já não resolve mais. E tem como ela tem uma consequência grave, mesmo sendo um medicamento assim, teoricamente, até meio inofensivo. Tem que lembrar assim, todo medicamento é um remédio. Sim, tem uma consequência. A diferença dele, o veneno, é só a dose. Ah, entendi. Olha só, hein? Para você ver, nós tomamos um remédio anticoagulante, chama o Warfarin. Ele é um Coumadin. O Coumadin que é um veneno que eu uso para matar rato. Eu mesmo? O que muda a dose, a forma de apresentação. Que coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a automedicação é tão perigosa. Por isso que eu falo, o medicamento é um veneno, se você é tomado de maneira errada, para finalidade errada e na quantidade errada. Tem uma conduta particular. Água mata. Mas pode fazer mal, né? Se for muito, né? Você tá Água mata. Mata também, é afogado, né? Por quê? Ela entrou em quantidade no lugar errado, nos pulmões. Sim, verdade. Medicamento também. Se você tomar de forma errada, em quantidades erradas, tem uma coisa, por exemplo, o agrotóxico e o remédio são o quê? Substâncias químicas, né? Você falou tudo, são substâncias químicas. O que diferencia de um do outro? A dose. A dose. E a forma de usar. Agora, o comportamento de consumo das pessoas, que muita gente imagina a farmácia como um comércio. Sim. Embora seja um local de saúde. Isso é um estigma que temos que vencer. E aí eu acho um papel de vocês, comunicadores, imprensa, que é o estabelecimento de saúde. E aí, vamos supor, se a gente seguir a coisa só pelo olhar do cliente, do consumidor, é muito perigoso. Porque esse consumidor ele vai estar vulnerável às situações da economia. Como a farmácia também está, né? A farmácia de tempo em tempo às vezes acaba fechando, porque o mercado é pesado, né? Concorrência desleal. Concorrência desleal também. Mas assim, se a gente for olhar só pela questão do consumidor, eu sou de uma época, eu cheguei a pegar a inflação no Brasil, antes de 94. E aí nas casas você tinha as farmacinhas, que era caixa de sapato, com um monte de remédio, aí se a visita passava mal, você dava lá um comprimido, se alguém estivesse doente, era como se ali tivesse a solução para tudo. O problema é que aqueles remédios, eles vencem, muitas vezes ninguém vai estar conferindo, né? E às vezes fica só a cartela solta, sem a bula, sem a caixa, o que é um perigo enorme, inclusive até para criança depois, às vezes mais novo aí, acabar fazendo uso que pode dar um envenenamento. Vocês fazem também esse alerta, essa conversa também com as pessoas? Que na pandemia eu lembro que vocês foram muito até a frente do estabelecimento para conversar com as pessoas também, humanizar esse processo desse diálogo sobre ciência e sobre a gravidade das coisas, né? Durante a pandemia foi um aprendizado muito grande. O medo, o pavor de ficar doente, não ter complicações e ainda desabastecer, fez com que as pessoas comprassem medicamentos de maneira desenfreada. De novo, né? Seja xarope para as vias aéreas, analgésico, antibiótico de forma errada, sem receita, aguardando assim para a azitromicina, você lembra muito bem que teve faltando bastante. E isso fez com que essa farmácia se transformasse em uma farmaciona dentro de casa.